E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, e eu estou aqui para hoje para gravar mais uma aula, né? Eu resolvi, pessoal, trazer aqui um pouco das equações que estão por trás da planilha que eu apresentei na, na semana passada, né? Cálculo do aquecimento, né? Como a gente dimensiona um aquecedor de caldo, né? Ali é que a etapa no processo é super importante ali após o caldo sair da moenda, né? Ele tem que passar por um aquecimento para a gente matar ali todos os micro-organismos que vêm nesse caldo, para a gente também começar ali o processo de coagulação e floculação dos coloides, né? Dos sólidos que estão ali no processo, para que o decantador performe bem e separe, né? Deixe esse caldo o mais limpo, né? Com a maior transmitância, menor turbidez, menor. É, é... Oh, fugiu a palavra aqui. Um caldo mais claro, né? Sem cor e sem turbidez. Basicamente isso aí, tá? E a aula foi uma aula assim que eu acabei gravando bem em cima da hora e eu simulei com vocês o dimensionamento, né? De uma de um módulo de aquecimento, né? A gente pegou aqui para uma unidade que moe 15.000 toneladas de cana-dia, e, né? Considerou aqui uma vazão máxima, um aumento de temperatura, e foi, né, discorrendo aqui para chegar na quantidade final, né, de aquecedores que a gente precisaria, né? Então seria um módulo aqui com 9 aquecedores de caldo, né? Todo o circuito aqui, a gente chegou, né, que eu preciso aí, nesses novos aquecedores vão ter 1.410 metros quadrados de área de troca térmica, são aquecedores com tubos de 5 metros, de 1,5 polegadas de diâmetro, e a área de cada trocador é de, onde tem isso aqui, número de faces, aqui ó, 184 metros quadrados, beleza? Mas né? Hoje, fazendo uma conta aí meio de trás para frente, primeiro eu apresentei a planilha, agora eu vou apresentar os cálculos. Eu acho que é importante a gente discorrer aqui o que está por trás dessa planilha, né? Quais são as equações, como que, como que são as considerações que eu tenho que tomar, né? Para fazer o dimensionamento desse equipamento, tá bom? Então, hoje a gente vai aprofundar aqui no que está por trás dessa planilha. E antes de começar o conteúdo, queria trazer aqui para vocês algumas informações. Ó, para você receber essa planilha, basta me enviar um e-mail para osvaldo.bressan@outlook.com, tá? Ó, quem quiser pegar, o e-mail está nesse QR Code aqui, ó, tá bom? Ponto importante, não precisa se preocupar, eu não cobro pelas planilhas que eu apresento na aula aqui. O conteúdo e as planilhas do YouTube são gratuitos. Mas se você, né, quer acelerar o seu crescimento, né, se inscreve na minha mentoria. Aí é um trabalho personalizado em cima do seu desafio técnico de gestão, né? Pô, quero uma promoção e queria entender como que eu escolho, né, os pontos principais para eu trabalhar, para eu conquistar esse objetivo. Não, eu quero superar uma meta dentro da minha unidade é, e quero a opinião de quem já fez isso e como fazer, né? Então, nada melhor, gente, que quando você está passando por um desafio, você ouvir pessoas que já passaram por ele. Então, esse é o objetivo da mentoria, tá? E ela é individual. Então, a gente vai trabalhar nessa mentoria no seu desafio e eu vou te ajudar dentro da minha experiência, né, da minha vivência, né, como um profissional, como ser humano, é, é,
como gerente industrial, né, principalmente, que é a função que eu fiz 90% da minha carreira foi nessa posição, eu vou te ajudar, tá bom? As mentorias acontecem de segunda a sexta, das 21 às 22, tá? Fora de horário de trabalho, ou domingo das 15 às 17. Para você participar da mentoria, você precisa se inscrever no link que está aqui, é o QR Code aqui de baixo, ó. Você copiar ele, já vai direto no link, você responde um questionário, fala do seu desafio e tudo, e a gente marca uma conversa, tá bom? Então vamos lá. Começando a aula agora sim. Vamos lá. Ó, então os pontos importantes aqui, né? No cálculo do aquecedor, né, eu preciso entender bem quais são as propriedades físico-químicas das minhas duas correntes. Então, o aquecimento de caldo, ele é a transferência do calor latente, né, do vapor. Então, eu vou transformar esse vapor em líquido, né, no caso, em condensado, e essa energia, para fazer essa mudança de fase, ela é transferida para o caldo, para ele trocar calor, que a gente chama calor sensível. Quer dizer que ele vai receber essa energia e vai subir a temperatura dele, tá bom? Para isso, um dos pontos importantes aqui é a gente calcular a densidade do caldo. Por quê? A gente sempre, pelo menos dentro da usina, né, é muito comum a gente falar em vazão volumétrica. São tantos metros cúbicos de caldo, né, por hora. Só que aí tem um detalhe, que quando a gente vai falar em cálculo de transferência de calor, eu não posso usar esse indicador de volume. Por quê, gente? Porque o volume ele varia com a temperatura. Então, eu preciso transformar essa vazão volumétrica em vazão mássica. E como que eu faço isso? Eu multiplico a vazão volumétrica pela densidade do líquido, tá bom? Então, aqui ele tem uma conta, uma equação, tá? É uma correlação, é uma equação empírica, tá? Que tem uma boa assertividade para determinar a nossa densidade do caldo, tá bom? Então, ó, basicamente é a equação que a gente usa na planilha aqui para o cálculo da densidade. Vou achar a densidade aqui onde que ela está, a densidade do caldo, ó. Ela é uma função, ó, da minha temperatura média do caldo e do Brix, tá bom? Então, com isso a gente calcula aqui a densidade, tá? Então, para vocês verem aqui como que a gente chegou nesse cálculo de densidade. É essa equação aqui, tá bom? Seguindo a aula, uma outra informação, gente, super importante no teu dimensionamento do aquecedor, e aqui eu vou dizer para você, cara, eu já peguei, assim, mais de uma vez aquecimentos operando fora da velocidade ideal, tá? O que que significa isso, fora da velocidade ideal? Aqui a gente está falando da velocidade com que o caldo passa dentro do tubo, né? É, o, o, o aquecedor vertical, o vapor está no lado do casco e o caldo está do lado, passa dentro do tubo, tá? A velocidade com que esse caldo passa dentro do tubo, ela é importante por quê? Porque uma velocidade muito baixa, ela vai lhe gerar alguns problemas, né? Como ele é um caldo que tem terra, né? Boa parte da terra que vem da cana, né? Boa parte não, mas uns 60%, 70% aí. Ah, não, mas essa é no bagaço, né? Minto. Eu não vou ter o número aqui não, mas é menos de 50% de toda a terra que vem na cana vai para o caldo. O restante vai para a caldeira, vira fuligem. Eu acho que é uns 70-30. 70 sai no bagaço e 30% sai no caldo. Então, pensa, esse é um caldo que tem muitos sólidos ali.
Então, se essa velocidade é muito baixa, o que vai acontecer? Eu vou ter, vou começar a ter uma incrustação. Esse material sólido vai começando a depositar nesse tubo e vai fechando, 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 até entupir o aquecedor, né? Aí o que você vai perceber? A bomba que manda esse caldo para o aquecedor, ela não vai vencer, né? Ela não vai vencer a vazão, a bomba chega a 100% e aí ele não vai vencer, não vai conseguir passar todo o caldo no aquecedor. Então esse é um problema. O segundo problema, vocês vão ver ali um pouco mais abaixo. A, a velocidade baixa, ela diminui a minha troca térmica do vapor para o lado caldo. Deixa eu tentar trazer um exemplo prático aqui. Quando você vai fazer café lá, você põe o café na, né, na chaleira lá, ou numa caneca, né? Eu faço café na caneca. Você põe o café lá na caneca, água, desculpa, na caneca, e põe ela no fogo. Se você não mexer, ela vai ter um tempo ali para começar a ferver. Mas repara que se você pegar uma colher e ficar agitando ela ali, você vai perceber que ela vai aquecer mais rápido. Por quê? E quando você gera aquela turbulência, você aumenta o coeficiente convectivo de troca térmica do líquido. Então a transferência de calor fica mais rápida. Então esse é outro benefício da velocidade. Quando ela está abaixo do ideal, você vai ter uma troca térmica mais lenta também, tá? Então, usualmente, gente, o número que a gente chegou é para trabalhar no aquecedor entre 1,5 a 2 metros por segundo de velocidade. Então, se você estiver dentro dessa faixa, no seu aquecimento de caldo, tá ok. Você vai ter uma velocidade que vai provocar o arraste dos sólidos, eles não vão entupir dentro do trocador, e também uma velocidade que vai te trazer ali um ganho de eficiência de troca térmica também. Entendido? Mas, seguindo aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, pô, Neto, mas como é que você chega nessa velocidade? Comenta lá, bota lá nos comentários que eu respondo. Bom? Então vamos lá. Continuando aqui, já se passaram 12 minutos. Bom, na sequência aqui, ó, a determinação da área de passagem por passe do aquecedor. Esse aqui é um ponto importante, gente. Por quê? Normalmente, quando você tem um aquecedor e você precisa aumentar a velocidade, o que a gente faz? A gente aumenta o número de passes. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, isso aqui é uma seção, né, é um corte num aquecedor. Então imagina aqui, você está olhando de cima para baixo, tá? E aqui está o aquecedor. Então, ó, o caldo entra aqui no primeiro passe. Então imagina, ó, ele entrou aqui em cima, tá? Aí ele vai, encontra a barreira, uma divisória, aí ele desce. Aí ele vai passar para o segundo passe, aqui. Aí ele sobe. Aí depois ele desce. Aí ele sobe. Depois ele desce. Aí ele sobe e sai. Então, pensa o seguinte. Se eu estou agora pensando no contrário, vamos dizer que a velocidade aqui está muito alta, né? A velocidade aqui está muito alta, está dando 5 metros por segundo, vamos dizer. O que eu tenho que fazer nesse caso? Aumentar a quantidade de passe ou diminuir? Diminuir, diminuir. E como que eu diminuo isso? Bom, aí, gente, ó, vamos entender a equação aqui, ó. A área de seção de passe ideal é a minha vazão, ó, a minha vazão de caldo, agora aqui em metro cúbico por hora, por segundo, desculpa,
dividido pela minha velocidade em metro por segundo. Com isso a gente vai achar qual que é a área que tem que ter cada passe do meu aquecedor, tá? Então esse é uma conta importante. Então, ó, vamos para um exemplo. Não sei se ficou claro isso aqui. Bom, gente, ó, se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá? Que a gente vai conversando. Então, o que que acontece, né? Se eu estou com uma velocidade muito alta, muito provavelmente, né? Quando eu faço a conta aqui, né? Eu estou com uma área de passagem, né? Muito baixa. Eu tenho que aumentar essa área de passagem para diminuir a velocidade. Beleza? Aí na sequência aqui, ó, determinando o número de passe por aquecedor. O número de passe por aquecedor é a minha área de passagem, né, dividida pela área da seção transversal do tubo, né? Eu falei errado aqui, desculpa. Isso aqui é o número de tubos por passe. Eu falei errado, gente, tô ficando doido aqui. Então, ó, número de tubos por passe, ó. Vamos lá na fórmula aqui. Número de tubos por passe. Ó, número de tubos por passe é igual à área da minha seção, ó, a área de passagem real, aí, a área de passagem está aqui, dividido pela área do tubo, né? Se você pegar aqui, ó, ainda tem que dar os 82, né? Se pegar esse dividido por esse, olha lá, dá os 82, beleza? Então, com isso, a gente chega na quantidade de tubos por passe. Aí a escolha do módulo de aquecimento. Tá? Aqui é uma tabelinha, gente, não precisa se ater a isso não, tá bom? É mais para ter uma referência aqui. Então, ó, se eu tenho um trocador, que ele traz vários modelos, né? Então tem um trocador aqui com superfície de 60, 80, 100, 125, 150, 165, 200, ele vai pondo aqui vários modelos. Ele deixa fixo aqui, né? Vamos dizer que são aquecedores que têm um padrão de comprimento de tubo e diâmetro de tubo, né? Então ele é 3,9 metros, comprimento do aquecedor, e 38,1 milímetros o tamanho do tubo, o diâmetro do tubo, desculpa. E aqui ele faz a conta então, né? Se eu trabalhar com 6 passes, eu vou ter que ter 22 tubos por passe. Se eu trabalhar com 12 passes, são 11 tubos por passe. E aí ele vai aumentando porque a área de cada aquecimento vai aumentando. Então, é mais uma tabela de referência. Só que, assim, o objetivo da aula principal para vocês é olhar se o aquecimento de caldo de vocês está bem dimensionado, né? Esse é meu objetivo. É usar essa planilha para te ajudar no diagnóstico. Pô, será que o meu aquecimento de caldo está trabalhando bem, né? Então, aqui é pensando num projeto novo, tá bom? Agora, na sequência aqui, a correção da velocidade do caldo em função do módulo de aquecimento escolhido. Aqui a velocidade real do caldo é a vazão do caldo dividido pela área da seção por passe do módulo escolhido, tá? Resumindo, esse aqui, lá em cima, quando eu falei da velocidade, aqui é como que você vai calcular ela, né? Então, vamos pegar o exemplo lá em cima. Vamos pegar aqui, vamos calcular junto.
Ó, então a minha vazão é 625 toneladas por hora e a densidade desse cara aqui é 1,031 toneladas por metro cúbico, tá? Então eu vou dividir esse número aqui por esse aqui, eu vou chegar no metro cúbico por hora. Vou pegar esse cara aqui, dividir por esse aqui, ó, dá 606 metros cúbicos por hora. Então vamos lá. Então, qual que é a minha vazão? 606, o quê? Metro cúbico por hora. O cúbico não saiu aqui. Metro, metro cúbico. Ixi, travou tudo aqui. Metro cúbico por hora. Qual que é a área da seção por passe do módulo escolhido? A área da seção área de seção de passagem, né? Essa aqui, área de passagem real. Ó, 0,0714. 0,0714. Tá. Então, metro. Então, a hora que eu pegar esse cara aqui e dividir por esse cara aqui, vamos lá, a gente vai chegar na velocidade. Então, a velocidade vai ser 8.487 metros por hora. Beleza? Aí eu tenho que transformar em metros por segundo, lembra? Então, eu vou pegar esse cara aqui e dividir por 3.600. Olha lá. A minha velocidade está 2,35 metros por segundo. Então perceba que a minha velocidade no aquecimento que a gente fez lá na aula passada, tá aqui, ó, bateu, ó, 2,36. Ela tá um pouco acima do usual aqui, vamos dizer assim, né? Aí o que que eu tenho que olhar? É ruim ter uma velocidade um pouquinho maior? Não é não. Por quê? Porque essa velocidade vai me dar um pouco mais de eficiência de troca térmica. O que que eu tenho que olhar? Será que a bomba vai dar conta de assumir toda a perda de carga? Olha quanto que está dando a perda de carga do meu sistema inteiro. 10 MCA, que é aproximadamente 1 kg. Então tá ok. Se a minha bomba de caldo ela está dimensionada e consegue bombear, deixa os 2,36, está tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Continuando a nossa aula. Então tá, cheguei aqui, beleza. Então agora vocês aprenderam a calcular a velocidade. Vamos entender agora quanto que eu preciso de energia, né, para aquecer o meu caldo. Lembra que no exemplo que eu dei aqui, ó, a gente está aquecendo o caldo de 45 para 105 graus, beleza? Beleza, então. Então vamos lá. Aqui, no cálculo da troca térmica, a gente precisa primeiro calcular esse cara aqui, ó, o coeficiente global de transferência de calor. Tá? Ele é mais conhecido pela letra U, pelo menos nos livros de termodinâmica. Livro de termodinâmica, tá? Esse aqui é um livro que eu usei na faculdade. Ele é mais conhecido como U. Mas aqui o nosso companheiro que fez a planilha, ele está chamando de K. Mas a gente está falando da mesma coisa, é o coeficiente global de troca térmica. Então, peraí que tem que ignorar um negócio. Aí. Então,
ele trouxe aqui mastigadinho para a gente, olha só. O que é esse coeficiente global de troca térmica? Tem três caminhos que o calor tem que fazer. Ele tem que sair do meu vapor, né? Então ele tem lá, ele tem que sair do vapor, aí ele vai encontrar uma sujeira no lado externo do tubo, que é a incrustação, pouquinho, tá? Aí essa incrustação vai ser uma resistência para esse calor sair do vapor e ir para o caldo. Então essa é a primeira resistência que ele encontra. Aí depois ele encontra uma outra resistência, que é a espessura do tubo, né? Então, o calor também tem que vencer, passar por toda essa região ali da espessura do tubo. Que aqui no exemplo é essa parte cinza e a incrustação é o laranjadinho, tá bom? E fica ainda tem uma película de condensado aqui que ele colocou para ajudar. Então, o calor tem que vencer essa barreira e passar para o meu caldo aqui que está andando em uma determinada velocidade, né? Correndo aqui uma determinada velocidade. Então, gente, uma correlação que aproxima bem para essa conta aqui, do coeficiente global de troca térmica, é a equaçãozinha que está do lado aqui, ó, simples demais. Onde ela fala que o meu coeficiente global de transferência, ele é a temperatura do vapor vezes 5 mais a velocidade real do caldo. Lembra que eu falei que quanto maior a velocidade, maior vai ser a transferência? Olha a conta aqui mostrando para gente. Então, é essa a conta, exatamente essa conta que está aqui, ó. Vou achar o coeficiente aqui. Área, número de passe, perfil de aquecimento, área de seção, diâmetro, espessura, comprimento, determinando a área de passagem, velocidade, resistência, quantidade de bateria. Cadê o U aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, exatamente aquela conta. Ó, ele vai pegar a temperatura do vapor, 5 mais a velocidade do cálculo. Tá? Comprovado aí. Então, com isso, a gente consegue calcular esse coeficiente. E para que serve esse coeficiente, tá? Logo mais abaixo a gente vai ver. Bom, antes de chegar nele aqui, é importante a gente calcular também a quantidade de calor a ser transferida. E aí tem duas maneiras de calcular isso, né? Pelo lado do vapor ou pelo lado do caldo. Aqui, a gente escolheu calcular ela pelo lado do caldo. Então, o que que ele está fazendo aqui, ó? A quantidade de calor, né, cedida pelo vapor para o caldo para aumentar a temperatura é uma fórmula que leva em conta a vazão mássica, ó, agora aqui a gente vai usar a vazão mássica do caldo, né? Lembra lá, ó, que é os 625 toneladas, multiplicado pelo C. O que que é o C? Calor específico do caldo. O que que significa isso, cara? É a quantidade de energia que eu preciso transferir para aumentar em 1 grau 1 quilo de caldo. Basicamente é isso aí, tá bom? Então vou multiplicar pelo C. Aí embaixo ele dá uma equação para você calcular o C em função do Brix. Então C varia com o Brix, vezes a temperatura de saída do caldo menos a temperatura de entrada. Então, a diferença de temperatura vezes o C vezes a vazão é a quantidade de calor que eu preciso para subir essa temperatura, né? Então, ela está também representada aqui, ó. Vamos achar ela aqui. Cálculo da quantidade de calor a ser transferida, ó. 34.350 kcal por hora. Olha lá. Vazão, diferença de temperatura,
multiplicado pelo coeficiente, pelo calor específico do cálculo, beleza? De posse dessa informação, eu vou pular aqui o item 2.5.9, tá? Vou direto aqui pro de baixo. Tá? Da mesma maneira, ó, então eu tenho o calor que eu preciso para aumentar a temperatura. E eu preciso dimensionar um aquecedor que faça, que tenha as condições para pegar essa temperatura aqui, desculpa, pegar essa energia do vapor e transferir para o caldo. Então, como que é a equação para calcular o meu aquecedor, né? Dimensionar esse aquecedor? É essa aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Essa equação aqui simplificada, tá? Que ela é o quê? A minha a minha quantidade de calor transferida ela é uma função do K, do coeficiente global de troca térmica, multiplicado pela área do meu trocador, multiplicado pela média logarítmica da temperatura, tá? Então, uma vez, se eu quero dimensionar a área do meu trocador, né? É só eu fazer separar a minha área dessa equação. Então, como que ficaria? Exatamente como está aqui, ó. O meu calor transferido, que eu calculei lá pela temperatura, né, que eu quero subir, o meu caldo, dividido pelo coeficiente global de troca térmica vezes a minha média logarítmica da temperatura, tá? E aí, não tenta deduzir de onde veio isso aqui, não. Mas é uma maneira, a média logarítmica da temperatura, gente, é uma maneira de eu achar uma temperatura que me representa a média das diferenças ao longo de todo o percurso de troca térmica. Para tentar exemplificar isso aí, eu trouxe aqui embaixo, ó, um exemplo. Imagina, é, imagina aqui, ó, aqui é o meu trocador de calor e aqui eu tenho a corrente do vapor. Então, o vapor está trocando calor latente, então ele no começo, na entrada do trocador, na entrada do vapor, e em todo o meu aquecedor, eu vou ter mais ou menos a mesma temperatura, porque eu estou trocando calor latente. Então, se a gente for pensar a temperatura do vapor no começo, no meio e no fim do aquecedor, ela é a mesma. Eu usei aqui 115 graus, um V1, por exemplo, tá? 115 graus. Já o meu caldo, ó, ele entra com 45 graus, né? Igual eu coloquei aqui, e eu quero que ele saia com 105. Então, pensa o seguinte: eu preciso achar uma diferença de temperatura média, que se a gente for olhar por essa base aqui, ó, a diferença de temperatura aqui, ó, é 115 menos 45. Já a diferença de temperatura aqui, ó, entre um e o outro, é 115 menos 105. Então, enquanto aqui eu tenho 70 graus de diferença de temperatura, né, no final eu vou ter 10. Então, eu preciso achar uma temperatura média que me representa todo esse percurso. É por isso que tem essa equação grandinha aqui do lado. Ó. Ela é para isso. Ela vai pegar essas diferenças e ela vai calcular uma temperatura, uma diferença de temperatura que me represente em todo esse processo. Tá bom? Então é para isso. Com isso, gente, a gente consegue calcular qual que é a área que eu preciso para fazer toda essa transferência de calor, tá? Então vamos lá. Olha o cálculo dela aqui, ó. Ó, ela tá pegando aqui então, ó, a minha quantidade de calor e dividindo pela é, quantidade de calor dividido pelo K vezes a diferença
a diferença de temperatura da média logarítmica. Beleza? Então ele calculou aqui, ó, essa é a área então que eu preciso para aquecer todo esses 625 toneladas, desculpa, por hora, de 45 para 105 graus, tá bom? Então é essa conta aqui, tá aqui. Entendido? Tá? Aí voltando aqui para cima um pouquinho, né? Então pensa o seguinte, deixa eu pegar essa equação aqui, se eu conseguir mexer nela. Não, não consegui mexer nela não. Ai, meu Deus. Ctrl Z, Ctrl Z. Só queria fazer ela um pouco diferente aqui, ver se eu consigo mexer nela. Não, não consigo. Deixa quieto. Ó, o que que eu tô querendo dizer aqui, ó? Que o meu Q, vou fazer lá do lado aqui, que a minha energia transferida é igual ao K vezes o S T vezes o meu delta T. Símbolo. Tá. Então olha só. Quanto maior a diferença da temperatura média logarítmica, maior é a minha transferência de calor. Também. Bom, pensa o seguinte: e se eu quiser que esse caldo, em vez de chegar a 105 graus, ele chegue a 110 graus aqui, ó, né? O que que vai acontecer? A minha diferença de temperatura aqui cai para 5 graus. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó, no dimensionamento econômico da bateria. Por quê? Porque quando eu quero chegar muito próximo à minha corrente que eu quero aquecer, eu chego muito próximo da corrente que está fornecendo calor, eu vou precisar de uma área muito grande, tá? Então, olha aqui, ó, o convencional é que a diferença de temperatura do vapor e do caldo na saída, ó, para você, quando você está trabalhando com V1, por exemplo, tem que ser de 10 a 15 graus, tá? De 10 a 15 graus. Com vapor de escape, né, que é um vapor que tem uma temperatura um pouco mais alta, você já consegue números melhores. Então, vamos supor assim, se você quer trabalhar com 110 graus na saída do seu aquecedor, né, aí a gente tem que fazer uma conta. Se vale mais a pena investir em áreas de aquecimento ou se vale mais a pena eu trocar o último efeito, né? Ou o último efeito não, o último aquecimento, o último módulo de aquecimento ou o último aquecedor da sua unidade para escape, que aí eu vou conseguir, né, na área que eu tenho, atingir essa temperatura maior no caldo, tá bom? Então é isso. Com isso a gente chega aqui na nos finalmente aqui. Peraí. 39 minutos. Gente, a aula ficou grande. Ó, vamos lá. Determinando o número de módulos de baterias de aquecedor. Cara, esse aqui é o seguinte, né? Se você já dimensionou lá que o seu aquecimento, né, vai ser 150 metros quadrados, né? Cada aquecedor vai ter 150 metros quadrados, né? Pela minha velocidade lá. Vou pegar o exemplo daqui mesmo, né? O exemplo daqui mesmo. Eu escolhi aqui, ó, dimensionei aquecedores, ó, que vão ter 180 metros quadrados, 4 passes e 82 tubos por passe. Bom, a velocidade está dando 2,6
Se a minha área total necessária é 1.410 metros quadrados, se eu dividir a minha área total pela minha área do aquecimento, eu vou ter a quantidade de aquecedores que eu vou precisar, tá bom? Então é isso. Ah, aqui, cálculo do consumo do vapor, ele só está considerando aqui um pouquinho mais de perda, então ele deixa aqui uma conta, né? Ele considera que tem uma equaçãozinha aqui para achar o calor latente, não é tão relevante, perda de carga aqui. Ó, esse ponto é importante. Lembra lá da velocidade? O que vai acabar pegando se eu escolher uma velocidade um pouco mais alta? Ela vai gerar mais perda de carga. E aqui é legal que tem uma equação aqui que calcula a perda de carga, Então, essa informação é importante. Às vezes você está lá, você quer dobrar o número de passos, você está com 1,2 metros por segundo. É o ideal de velocidade? Não é. Então, para você dobrar o passe, essa velocidade ela vai subir linearmente, ela vai para 2,5. Aí você fica pensando, pô, mas será que a minha bomba vai dar conta? Com esse cálculo da perda de carga, você consegue avaliar isso aí. Então, a perda de carga, ela aqui está sendo uma função ó, da velocidade real do meu tubo, que a gente falou aqui, a velocidade do tubo. Ele está levando em conta o número de passes de aquecedor escolhido. Então, ele calcula aqui a perda de carga por passe, né? Então, você tem que calcular o número de passe. Ele leva em conta o diâmetro do tubo e o comprimento do tubo. Então, uma equaçãozinha bem legal aqui para você calcular a perda de carga. Ó, na equação aqui, ela está calculada aqui, ó, no finalzinho, tá bom? Ah, teste hidrostático, aqui uma recomendação de qual a pressão para você fazer do lado do casco, do lado do tubo. Sempre lembrando que isso aqui você tem que seguir, na verdade, o prontuário do equipamento, não essa recomendação aqui. Segue o que está lá no prontuário. Se o equipamento não tem prontuário, vai reconstituir ele e seguir as normas. Limpeza dos tubos, normalmente a gente limpa o aquecedor uma vez por semana. Condição de instalação, em série, o caldo em série ou o caldo em paralelo. Pelo amor de Deus, foge disso aqui, cara. O caldo em paralelo é uma zica. Eu prefiro trabalhar aí com ele. E como que eu faço para ele estar em paralelo, passar ele em série? Bom, se você passar ele em série, a vazão vai dobrar no aquecedor. Então é só você diminuir os passes e trabalhar tudo em série. Dá para fazer isso, na maioria dos casos. Mas foge do sistema em paralelo. Tá bom? Gente, é isso. Eu espero que com essa aula aqui, cara, vocês vão poder entender o que está por trás da planilha, tá? Se quiser a planilha, é só me mandar o e-mail, já passei aqui, tá bom? Quem perdeu o começo da aula, manda um e-mail pedindo aqui para oswaldo.net.bressan@outlook.com. Aqui tem o QR Code com e-mail, embaixo para você se inscrever na minha mentoria. E é isso. No mais, tenham uma ótima semana, né? Hoje é domingo, dia 19 de abril. Se você gostou, dá um like, né? Se esse conteúdo for útil para alguém que você conhece, compartilha e para mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.